Hoje nós recebemos mais um político local que tem relevância nacional. Está aqui no estúdio com a gente a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campanholo. Deputada, muitíssimo obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Lacombe. Eu que agradeço e começo já parabenizando você. Acho que essa semana você vai receber muitas vezes esse cumprimento pelo Prêmio Comunique-se. Deus abençoe seu trabalho e continue com esse brilhantismo. Boa tarde, Amanda, Silvio, o pessoal que está em casa. A alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pela lembrança aí dos prêmios que eu divido com toda a minha equipe aqui do Opinião no Ar e também do Agora com Lacombe. Rock and Roll, Renê, também nosso câmera. Todos, técnica, produção, jornalismo, operações, todo mundo. A gente não faz nada sozinho, não. E olha, a deputada está lançando mais um livro, né, esse aqui, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, e ela também publicou esse aqui, Feminismo, Perversão e Subversão, e o feminismo vai ser o tema principal aqui da nossa conversa. E você, acompanhando o programa pela TV, pelo YouTube, você pode participar. É só mandar as suas perguntas pelas nossas redes sociais. Agora, a deputada Ana Campanholo, deputada estadual de Santa Catarina, aqui com a gente hoje, que é uma especialista em feminismo, antifeminismo, não sei, mas vamos lá. É um tema que a gente pode ficar aqui horas e horas falando sobre ele, mas vamos tentar reduzir. Origens do movimento feminista, como é que surge e por que surge, com que objetivos apresentados e escusos? Existem duas versões, né? A versão oficial, a versão de marketing, de propaganda do movimento, porque todo movimento político, o movimento feminista é mais um movimento político, tem a sua versão da sua origem, né? A sua justificativa de existir. E todos esses movimentos, eles encontram uma mazela social ou um problema social, Lacombe, seja a pobreza, seja a exploração do proletariado, seja a opressão das mulheres, e com base em um problema ou uma mazela social, que às vezes é real, realmente existe, constroem a necessidade do movimento. Então, o movimento feminista, segundo as próprias feministas, tem 3 ondas, né? Começaria lá em 1850 com a luta pelo voto, representatividade popular. Depois, em 1960, a segunda onda do movimento feminista, já envolvendo sexualidade de forma mais descarada, aborto, casamento livre, né? Poligamia, por exemplo, né? Ou, na verdade, poliamor, como eles chamam. A legalização ou a facilitação de métodos contraceptivos e a própria explicação para a mulher de que ser mãe é opressão, é opressivo, é difícil, é ruim, que a mulher está em desvantagem por causa de suas condições biológicas. Então, a segunda fase lá de 1960 é uma fase mais sexualizada. E a terceira onda, 1990 em diante, a gente tem o feminismo com ideologia de gênero, aí ligada aos movimentos como o movimento GLS, e as pautas que eu costumo chamar de pautas gaysistas, que não tem a ver com a opção sexual, mas com a política. Então, essa é a versão do movimento feminista, que ele surgiu com a finalidade de combater ou acabar com as desigualdades ou desvantagens que são impostas às mulheres. Mas no meu livro, esse que o senhor mostrou aí, Feminismo... Eu a trato de senhora, a senhora me trata por você. Que você mostrou aí, esse aqui que a gente já vendeu mais de 60 mil cópias, foi um verdadeiro best-seller da editora Vide. A nossa versão nesse livro o movimento feminista surge de fato, de verdade, esse movimento que teve uma projeção real, uma atuação real na sociedade, realmente a partir do século XX. Então, todas as mulheres feministas de antes, século XV, XVI, XVII, proto-feministas, elas são roubadas pela pauta, eram apenas mulheres de seu tempo que se destacaram por algum motivo. Então a gente diz que o movimento surge desde o início, a primeira mulher feminista sempre ligada a uma revolução sexual, que não tem necessariamente a ver com direitos. Pode estar relacionada a direitos ou não. Então, minha tese no livro todo movimento feminista, seja ele manifestado por uma primeira precursora em 1850, como Elizabeth Stanton, ou um movimento de segunda onda como Simone de Beauvoir, todo ele é baseado em promover uma reforma sexual, uma revolução sexual, uma revolução íntima no espaço privado, além do público. Então, a grande divergência da construção que eu faço para a construção que as feministas fazem, elas dizem que tem a ver com direitos iguais. E eu digo que não, essa luta por direitos civis, jurídicos ou políticos é apenas uma ferramenta para o real objetivo, que é a revolução sexual, que é a transformação da relação entre homem e mulher, a confusão aí do que é o casamento, confusão do conceito de família, desestruturação e subversão do conceito do que é ser fêmea, mulher, né, e o que é ser macho, homem, a desconstrução dessas identidades, ou seja, uma verdadeira revolução na identidade e na forma de ver e fazer sexo. Amanda.
Deputada, eu vejo de uma forma diferente. Tudo que eu já li, aprendi e vivi sobre pautas feministas tem a ver com essas ondas que a senhora descreve, mas principalmente essa primeira onda no século XIX, que surge ali em meio à Revolução Industrial na Inglaterra, de maneira a conquistar uma série de direitos e de cidadania que não eram garantidos às mulheres daquela época. Por exemplo, o direito a voto, a educação, a trabalho, as mesmas condições de trabalho como os homens. Então, eu acho que esses movimentos são fundamentais para mulheres como eu e você, para que a gente possa estar aqui hoje em condição de igualdade com os outros homens e saber que essa não é uma luta, não é uma batalha que terminou, porque as mulheres ainda recebem salários menores, não ocupam tantas posições de comando como os homens, tantas diretorias. Isso não é achismo nem nada, não é uma mera abstração, é fato, isso é comprovado por números. A gente ainda não ocupa todos os lugares, os postos sociais que os homens ocupam. Isso faz parte de uma longa construção de mulheres que nos precederam, que vieram antes de nós, que são responsáveis por estarmos aqui hoje. Então, assim, onde é que eu acho que é muito reducionista e superficial, e eu acho que até distorce ligar essa pauta só a uma pauta sexual, que também é importante, faz parte de uma segunda onda dos movimentos dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o direito a métodos contraceptivos, por exemplo. A mulher não precisa ficar grávida sempre que transar, não precisa depender só de uma tabelinha. Você não acha que essas conquistas são fundamentais para que nós, mulheres, estejamos aqui hoje nessa posição? A senhora, por exemplo, não só pode votar, como foi eleita, né? Sim, exatamente. Isso tudo que você mencionou pra gente, voto, salário, essas são realmente as bandeiras que o movimento feminista costuma usar. Em todo lugar a gente vai ouvir isso, né? Na Assembleia Legislativa nós somos em 6 deputadas no momento, deputadas estaduais, e o tempo todo se ouve isso. Quantas são? 6. Mais de um universo de quantos? No total são 40 deputados e desses 46 são mulheres. Ou seja, pouco mais de 10%. As mulheres continuam em minoria na política, também nesse espaço, no ambiente político, né? É uma conquista que nós precisamos ainda lutar muito, né? Não, mas na verdade, assim, as mulheres são minoria, né, Lacombe? Também entre eletricistas, pescadores. Aliás, a profissão mais perigosa do mundo, segundo a ONU, num relato de 2011, numa pesquisa, é a de pesca em alto mar. É a profissão que mais mata. Bombeiros, todas as profissões difíceis ou humilhantes, eu não acho toda profissão indigna, mas aquelas que impingem maior sofrimento, maior afastamento de casa, maior risco de morte, as mulheres também são minoria. E por que eu falo sobre o movimento feminista nesses termos? Isso que a Amanda nos colocou aí. Realmente, olha, as mulheres estão em minoria dentro do parlamento. Sim, embora haja uma total igualdade de oportunidade. Depois até você pode discordar de mim, mas mesmo o sistema de cotas, a gente sabe que as mulheres são, segundo a última pesquisa, 52% dos eleitores. Ninguém está impedindo as mulheres de votarem em outras mulheres. É porque elas têm dificuldades, elas têm barreiras para entrar na política. Por exemplo? Os comandantes de partidos, os dirigentes são todos homens, os políticos são homens. E o que isso significa? Tem uma série de regras que são feitas para que essas pessoas possam se reeleger e possam se perpetuar no cargo. É muito mais difícil entrar para a política, como entrar em qualquer nova profissão, do que pessoas que já estão lá. Mas me dá um exemplo claro, porque para mim foi fácil. Eu acho que não é nem dirigido por uma mulher, né? Não, mas por exemplo, a Dilma foi presidente da República. Como é que você pode me dizer que ainda existe machismo na política se a gente teve uma presidente eleita, maior cargo que temos aqui, o maior? Pelo fato de que as mulheres ainda não representam nem 15% do Congresso Nacional. Então, mas por que as mulheres... E as mulheres não estão nas principais posições de comando, então elas têm alguns direitos a conquistar. Contra brancos na NBA, né? Tem preconceito contra jogador branco de basquete nos Estados Unidos. Ou contra homens na carreira de nutricionista, esse tipo de inversão, gente, esse tipo de inversão realmente... A questão é que você está tentando... Não faz sentido. Tá boa. Fazer um ponto aqui, deputada, porque aí, ao longo dos últimos anos, muitos anos de cobertura política, e seguimos falando sobre a participação feminina em assembleias legislativas, câmaras municipais, Câmara Federal, Senado. O que se nota é que talvez tenhamos hoje uma participação maior de mulheres de direita, não ligadas aos partidos de esquerda que prevaleciam. Isso é uma realidade, na opinião da senhora? De fato, a questão que a Amanda trouxe para a gente sobre números, ela tem que ser entendida do ponto de vista econômico-político. E o problema do movimento feminista, que eu acho que também é um problema do argumento da Amanda, e que vai complementar a pergunta que tu está fazendo, é que tudo isso recebe uma resposta simplista. Ela disse que eu poderia estar sendo simplória. Mas olha como é simplista a resposta. Tudo onde a mulher está em desvantagem é culpa do machismo. Ela citou um dado real, concreto e inegável.
o salário médio das mulheres é inferior ao salário médio dos homens. Então, veja, existe uma desigualdade. Existem inúmeras, como, por exemplo, o número de mulheres no parlamento. Então, existe uma desigualdade numérica. Agora, a explicação que o movimento feminista dá para isso, machismo. Quando a gente estava conversando, Amanda, eu pedi, tá, mas me dá um exemplo de como, praticamente, literalmente, porque, qual a razão, circunstância, que faz com que as mulheres estejam impedidas. Um exemplo do TSE. Recentemente, o Brasil, muito recentemente, aprovou a lei de cotas, onde 30% das mulheres precisam, 30% das pessoas de um partido precisam ser de um gênero diferente do resto. Gênero não, desculpa, sexo. Então, eu não posso ter um partido da mulher mais. Graças ao movimento feminista, o partido da mulher não pode ser só da mulher, tem que ter 30% de homens. E da mesma forma, qualquer outro partido. Olha como isso é interessante, porque a justificativa que a Amanda dá pra gente não é que nós estamos questionando o fato de que o salário é diferente, mas a justificativa, o fato de que as mulheres estão em minoria, mas a justificativa, que é o machismo. Então foi aberto pelo TSE uma pesquisa na última eleição sobre candidatos. Desses candidatos que se candidataram no ano de 2016, essa pesquisa de 2016, 16 mil foram candidatos fantasmas. Ou seja, as mulheres já têm cota, elas devem entrar. No mínimo 30. Quem trabalha com partido, eu sou líder, olha que impressionante, eu sou a única deputada conservadora, sou a única líder de partido mulher. Todos os outros partidos que lutam pela igualdade de gênero, pela igualdade do sexo, escolheram líderes homens. Mas isso não está mudando um pouco, deputada? Por exemplo, a CCJ, a principal comissão da Câmara dos Deputados, é chefiada por uma deputada, Bia Kicis, aliás, muito competente, por sinal. Temos outras mulheres de partidos de direita, com uma agenda de direita, que têm se sobressaído atualmente. Algo que não acontecia há 10 anos, há 20 anos. Sim, sim, exato. Mas veja, o movimento feminista não vai comemorar essa mulher, porque o movimento feminista trabalha por mais mulheres feministas e não por mais mulheres na política. E, continuando esse dado, 16 mil candidatos na última eleição foram fantasmas, né? Na eleição de 2016, com o TSE. Desses 16 mil candidatos fantasmas, quantas eram mulheres? 14 mil mulheres, ou seja, 90% dos candidatos fantasmas eram mulheres. Ou seja, nem para preencher a cota de 30% não foi possível. E eu que estou num partido, eu sei, a gente vai atrás. Olha, nós precisamos de você, mulher, na política, nós queremos você, sabe por quê? Porque nós precisamos preencher a cota. Não, mas eu não quero. Mas, por favor, nós vamos te dar apoio, nós vamos pagar teu santinho, vem para a política. Não, eu não quero, mas nós precisamos de ti, porque graças à lei, para cada mulher eu consigo colocar 2 homens. Se você não vier, eu tenho que tirar 2 homens. E a gente corre atrás da candidata e ela não quer. O que o movimento feminista ignora é que existem áreas de conhecimento, de preferência, que as mulheres podem não ter a mesma preferência que os homens. Então, por exemplo, as modelos mulheres ganham muito mais que os modelos homens. Os jogadores de futebol homens ganham mais que as jogadoras femininas. Né? Então, existe um motivo. Que rende de receita aos contratantes cada um. Exato. Por exemplo, essa pergunta que você fez sobre liderança. Recentemente, uma deputada colega minha, lá de Santa Catarina, que foi eleita a melhor prefeita de Santa Catarina. Ou seja, as pessoas votaram nela. Santa Catarina não é machista, escolheram uma prefeita mulher. Ela disse que o parlamento era machista e que ainda faltava muita liderança feminina. Aí eu voltei nos vídeos da Assembleia e fui olhar em quem que essa deputada que disse que o parlamento era machista tinha votado para a presidência da Assembleia. Votou em um homem. Depois nós tivemos 2 processos de impeachment importantíssimos e ela era líder do governo. Importantíssimos os processos para tirar o governador que nós considerávamos corrupto, desvio de respiradores. Todas as deputadas feministas, sem exceção, votaram em homens para representá-las na comissão de impeachment. Ninguém as proibiu. E essas mesmas deputadas vão para a TV dizer: olha, como o parlamento é machista, as mulheres não têm espaço. Por que não lançaram uma candidatura feminina? Por que não votaram? São 5 mulheres, vocês podem articular com seus partidos, a gente pode pelo menos criar um barulho, né? Se fosse o caso. E ainda existe uma bancada feminina. E mesmo assim, continua essa insistência. Eu acho que não há empecilho algum, não há machismo nenhum dentro do parlamento. Pode existir assédio dentro do parlamento, na rua, em qualquer lugar. Mas, veja, não são os homens proibindo as mulheres. Eu acho extremamente injusto você dizer que os homens têm qualquer tipo de receio de que as mulheres os vençam, por exemplo. Seria uma tolice. Ou receio de que uma mulher vai ser uma péssima gestora política. Não existe isso. Na política, é um leão comendo outro. Não sei se os senhores lembram da história de Hamilton. Hamilton morreu baleado porque ele desafiou o vice-presidente dos Estados Unidos para um duelo para resolver uma questão política. E política é assim, as pessoas vão com sangue no olho, eles querem... Você precisa se masculinizar para entrar para a política. Porque é um ambiente competitivo, aguerrido.
Os homens têm uma carga de testosterona desde a barriga da mãe muito maior. Isso então é um ambiente machista. Você está falando que eles precisam se masculinizar para entrar para a política, para sobreviver na política, então é um ambiente machista. Não, olha que grave. Você está dizendo que macho é sinônimo de machista? Não é verdade isso. Olha o que você me disse, só porque é um ambiente masculino, então é um ambiente machista. Não, é um ambiente masculino. O que é um ambiente feminino? Estereótipo. É um ambiente que é avesso às mulheres, muitas vezes. Não, é isso que eu entendo pela sua colocação. Mulheres. Se eles pudessem, eles teriam 4, 5. Eles amam as mulheres. Não é nesse sentido, a senhora está distorcendo o que eu estou falando. Mas como que os homens são avessos? A política é um lugar aguerrido, assim como o mercado de trabalho, que são os 2 exemplos que a senhora citou. Salário e política. Nesses lugares, meio que vale o mérito. Vale a indicação também, ter um pai político. Fatores de sorte, ok. Mas nesses lugares, é um lugar de disputa, é uma corrida de cavalos. Quem está desde a infância, desde a primeira infância, mais acostumado a batalhar, a guerrear, corrida? As meninas sentam numa rodinha e ficam pintando... Tá bom, é um fator cultural, então. Pode ser, mas isso não significa uma coisa ruim. Coisas culturais, como a senhora estar sentada numa cadeira e não no chão. Significa só que é uma coisa que tem que mudar, e tem que mudar desde cedo, que a gente ensine para as nossas filhas, então. Não necessariamente, só se você achar que o cenário cultural é ruim. Se você achar que é bom, não precisa, porque muitas coisas são construídas culturalmente. A nossa forma de respeitar os idosos, a nossa forma de lidar com o casamento, a nossa forma de comer, as nossas prioridades, tudo isso é construído culturalmente. Outro erro que eu acho do movimento feminista muito grave, dizer que tudo que é cultural é artificial. Você está correta. O ambiente da política e do mercado de trabalho são ambientes culturalmente masculinos, o que não significa machistas. Seria como dizer que todo ambiente feminino é necessariamente anti-homem, o que não é verdade. Por exemplo, salões de beleza. São ambientes totalmente femininos. Mulheres que vão, mulheres que usam, mulheres que colocam dinheiro, mulheres que compram as revistas. No entanto, quando você tem um homem trabalhando num salão de beleza, não há hostilidade das mulheres contra esse homem. Mas ele precisa se adequar, precisa ser gentil, precisa ser doce, precisa saber o que as mulheres querem. Ele precisa se adequar ao ambiente feminino. Outra coisa grave que o movimento feminista faz é dizer que não há uma essência feminina e uma essência masculina. E aí você cria um grande problema. Se eu entender que há diferenças entre homens e mulheres, aí sim eu poderia criar um ambiente no parlamento ou no mercado de trabalho mais receptivo para as mulheres. Mas a partir do momento em que o movimento feminista diz que não há diferenças, está mentindo, está dizendo que é igual para qualquer um pode ir lá. Não, mulheres e homens são essencialmente diferentes, por isso a sua forma de se pôr no mercado de trabalho tem que ser diferente. Se você quiser competir com um homem por um cargo de gerência, você terá que, e ele tem testosterona porque ele já nasceu, você terá que procurar um coach, um psicólogo do trabalho, um gerente, um personal profissional para te ajudar. Olha, você tem que ser mais combativo aqui, exija seu salário, chegue antes, não cobre por hora extra, faça hora extra propositadamente, faça um favor para o seu chefe, dê carona para a filha dele. Ele vai te ensinar, como por exemplo o Jordan Peterson faz com as mulheres, né? Deixa eu colocar o Rodrigo Constantino que está lá mais calado na conversa. Vamos lá, Consta. Boa tarde, deputada. Hoje eu vou falar logo um monte de coisa de uma vez, que pelo visto, quando a Amanda está no estilo debate, a palavra não volta para mim. Mas, não sou eu que estou falando demais não, viu, querido? Primeiro lugar, parabéns pelo livro. Excelente. Excelente livro, recomendo a todos, porque hoje em dia virou exatamente isso, né? A mulher fala que ela diz que é feminista porque ela defende as mulheres e interrompe o debate, né? E no fundo a gente sabe que o movimento feminista de hoje, na terceira geração, tem muito mais a ver com esquerda do que com mulher. Inclusive teve uma petista que confessou, disse, não, nem toda mulher importa, né? Não basta ser mulher, tem que ser mulher e feminista, ou seja, tem que ser mulher de esquerda. Essa coisa do salário, a senhora já respondeu muito bem, mas é uma bobagem, é comparar laranja com banana. Estão pegando média, né? De novo, os homens escolhem profissões muitas vezes mais arriscadas que pagam na margem mais do que profissões via de regra escolhidas por mulheres. Isso não tem nada a ver com machismo, tem a ver com escolhas individuais. Agora, a pergunta que eu queria fazer, deputada, é sobre a perda do cavalheirismo e o que a senhora pensa sobre isso. Tem alguns que chegam a achar que o feminismo é um truque de homens canalhas, né? Ficou mais fácil chegar nas mulheres, se der problema depois é só abortar e vida que segue, né? Eles não precisam mais se comprometer como tinham que fazer no passado. E eu uso um exemplo no meu livro Esquerda Caviar, que eu acho muito sintomático. Em 1912, naufragou o Titanic. E mais de 80% dos sobreviventes foram mulheres e crianças. Inclusive no filme a gente vê a cena ali, né? Ficção, mas retratando a realidade. Os homens se despedindo com um sorriso no rosto e deixando as crianças e mulheres se salvarem em primeiro lugar.
1994, naufragou o Estônia. Mais de 800 pessoas morreram. E quase todos os sobreviventes, homens, jovens. Relatos, inclusive, terríveis do que aconteceu ali para eles sobreviverem. E 20 e poucos anos depois chegaram a reabrir a investigação. A senhora acha que o cavalheirismo está fora de moda e isso foi positivo ou negativo para as mulheres em geral? Bom, aí depende do tipo de mulher que você quer construir, né? Culturalmente falando, os homens sempre entenderam a mulher como alguém que precisava de proteção. Para o movimento feminista, isso já é uma inferioridade. Você precisar ser protegida. Então, eu tenho um amigo juiz que sempre me conta que sai com as meninas, que também são juízas, trabalham no TJ, e elas são todas empoderadas, né, é o termo que elas usam, e elas se ofendem com coisas muito bobas, né, como gentilezas que ele faz, portas que ele abre. E sim, eu acredito que isso está acontecendo porque tem uma frase de uma feminista que reflete muito bem isso. Ela diz o seguinte: as mulheres precisam dos homens tanto quanto os peixes precisam de uma bicicleta. E olha como isso é grave, porque quem foi que disse que os sexos que o homem fica com a mulher porque precisa dela? Se construiu na cabeça da mulher que você não precisa mais de homem, então você não deve ficar com ele. Veja, os homens não são objetos para que você só fique com um, só ame um, só esteja com um, se você precisar dele. Os homens não têm essa forma de pensamento, você vai concordar comigo, Rodrigo? Os homens, eles amam as mulheres pelo que elas são, sem esperar coisas delas. Por exemplo, elas não precisam ter um bom salário, um bom carro, eles não esperam isso. De alguma forma, não existe, por exemplo, na literatura, nenhum livro de uma ilha somente com homens, onde eles matam as mulheres. E eles querem viver só entre homens, e aliás, nenhum homem ia querer ir para essa ilha. No entanto, existem cerca de 15 crônicas, relatos, literaturas produzidas no mundo de ilhas somente de mulheres, como a própria das Amazonas, de onde vem a Mulher Maravilha. Então, eu acho que existe uma diferença de pensamento que está sendo construída em relação aos homens e às mulheres no seguinte sentido: os homens continuam a amar e querer as mulheres, seja de uma forma cafajeste para usar e jogar fora, o que é uma pena, ou seja para casar com elas, constituir família. E as mulheres estão sendo ensinadas a não querer, não precisar de homem para nada. Tanto que existe uma grande linha do movimento feminista que já é considerado feminismo lésbico. Inclusive, Monique Wittig, que é uma grande feminista, escreveu esse livro, Corpo Lésbico. Então, elas estão tentando desconstruir, por isso eu falava para Amanda no início aqui, que não é uma questão de poder votar ou não, poder trabalhar ou não, salários iguais ou não. É uma questão de usar todos esses discursos com a finalidade de alterar a relação entre homem e mulher. Na questão salarial, que você apontou, sim, perfeitamente, nessa questão que o Rodrigo falou também sobre as profissões, veja, o mecânico, ele é uma profissão onde você exige baixa instrução, você não precisa estudar muito para ser um mecânico. E tem uma outra profissão, por exemplo, que exige baixa instrução, você é secretária de um médico, de um dentista, né? Não precisa ter diploma, exatamente. Então, você veja, quem ganha mais? Uma telefonista, cujo papel é apenas atender o telefone, ou um mecânico, cujo papel é ficar sujo de graxa do pé à cabeça e trabalhar, às vezes, com uma borracharia 24 horas, porque ele tem que estar sempre disponível. São dois trabalhos que estão, digamos assim, na base da pirâmide das profissões. Só que as mulheres não escolhem ser mecânicas, por mais que o mecânico esteja ganhando hoje 2 vezes e meia a mais que uma telefonista. Uma médica, por exemplo. As médicas mulheres, elas estão preferindo pediatria, clínica geral, geriatria ou profissões que não exigem plantão. Veja, clínica geral é cuidar da família, pediatria cuidar de crianças, geriatria cuidar de idosos. Não é uma preferência que sempre foi dito que as mulheres sempre tiveram? E aí quem é que ganha mais? O pediatra que só atende das 8 às 6 ou o cirurgião cardíaco que é chamado às 2 da manhã para fazer uma cirurgia cardíaca de alto risco em um paciente de 85 anos? Quando você vai comparar em dados gerais, você chega à conclusão óbvia de que mulheres médicas ganham menos do que homens médicos, que foi a informação que a Amanda disse e que está correta. Mulheres ganham menos do que homens em níveis gerais. Só que veja, se você está dizendo que você é igual ao homem, se você chega para mim e diz eu sou igual a você, então você não tem por que ter meias palavras para lidar comigo. Você é igual a mim? Você conseguiu chegar aqui no parlamento? Então vamos brigar de mano a mano. Eu já tive discussão com um deputado que meu marido não fala assim comigo, meu pai não fala assim comigo. E que se eu fosse feminista, eu diria que ele está sendo machista, mansplaining. Mas veja, se você entra num ambiente masculino, você tem que se adequar. E a gente está entrando no mundo dos homens, que as regras são deles, e deixando de estabelecer as nossas regras, abandonando o nosso mundo, o nosso domínio. Não se trata de igualdade absolutamente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na próxima pergunta. Agora eu tenho um recado para você que acompanha a Opinião no Ar.
Estamos de volta, hoje conversando com a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campanholo, que está lançando mais um livro, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. E estamos aqui nesse debate sobre feminismo, que não tem a ver, ao que me parece, já li seu primeiro livro, estou lendo agora o novo, com igualdade. Porque a gente teve reforma da Previdência, por exemplo. As mulheres, apesar de terem uma expectativa de vida maior do que os homens, elas contribuem por menos tempo, né, e se aposentam com uma idade mínima menor. Alistamento militar não é obrigatório para as mulheres. Eu não vi ninguém, nenhuma feminista reclamar disso, de as mulheres se aposentarem com menos idade, com menos contribuição e de não serem obrigadas a se alistar. Existem outros privilégios, por exemplo, a CLT diz que nenhuma mulher pode... Veja, as mulheres, pela lei, devem receber o mesmo salário que os homens. E aí as feministas dizem o mesmo salário pelo mesmo trabalho. No entanto, a CLT garante alguns direitos bem simploriamente. Por exemplo, tudo que tiver mais de 25 quilos em uma empresa tem que ser carregado por um homem e não por uma mulher. As mulheres têm direito a um intervalo antes de horas extras prolongadas, os homens não. Existe uma série de benefícios trabalhistas que as mulheres têm. Essa que você falou é uma vantagem previdenciária. Que acabam onerando os patrões, de certa forma. Obviamente. E o mais impressionante, quem paga tudo isso são os homens. O que mais me impressiona é isso. Por que os homens não reagem a tão abrupta difamação? Difamação de que eles querem oprimir suas esposas, de que eles se casam para oprimir suas esposas, difamação sobre todos os espaços em que eles ocupam, como essa que a Amanda falou pra gente. Se um espaço é mais masculino, ele também é machista. Essa é uma difamação profunda que a gente não vê os homens reagindo. As pesquisas dos economistas mostram que 140% da contribuição previdenciária, do dinheiro que está na Previdência, vem do trabalho dos homens. Ou seja, os homens pagam 100% da sua própria aposentadoria, mais 40% da aposentadoria das mulheres, que se aposentam antes, apesar da maior longevidade. Ou seja, isso é uma vantagem previdenciária estimada em média 13 anos. Ninguém fala sobre isso. E isso que você está falando é fundamental. Por que as feministas miram nos altos cargos? Nós temos poucos gerentes de banco, poucos CEO de empresa e poucos deputados. Mas não falam sobre as camadas estratificadas, né? As camadas mais baixas desse extrato social. Por exemplo, as mulheres conquistaram a maioria. Por que eu acho que não precisa de cota na política? O que as mulheres gostam mais de fazer do que política? Uma coisa que as mulheres se afeiçoaram, desde que se abriram as portas para elas gostaram muito. Estudar. Hoje se diz popularmente, minha filha maravilhosa, estudiosa, caprichosa, o caderno dela maravilhoso. Agora, o Joãozinho é só um garrancho, só briga com os colegas. Isso é muito comum na realidade das famílias, ou seja, as mulheres gostam de estudar. Isso fez com que as mulheres, sem o auxílio de cota, nenhum auxílio de cota, se tornassem 60% do público das universidades, 60% das egressas. Olha como esse dado é relevante, de cada 10 pessoas que se formam no Brasil, 6 são mulheres. A mesma porta que se abriu na educação, se abriu na política. O mesmo vestibular que você faz aqui, que é um concurso onde você disputa com homens, você disputa também o cargo político. Por que não tem tantas mulheres nos partidos? É difícil para o movimento feminista entender. Pode ser que a grande maioria das mulheres não se interesse. E pode ser que seja cultural ou pode ser que seja natural. E qual o problema de respeitar um determinado extrato, uma determinada categoria de pessoa? As fêmeas não gostam tanto de embate político. Já os machos gostam. As fêmeas, no entanto, gostam de outras coisas, como psicologia, como jornalismo, como pedagogia. Então, um exemplo claro disso, Lacombe, meu irmão é formado em Ciência da Tecnologia, um curso dificílimo, com ciência dura, com muitos homens. Na formatura dele, que foi de uma universidade federal, daquelas criadas pela Dilma, nessa formatura havia um grupo de mulheres se formando em pedagogia e um grupo de homens se formando em TI. Só homens no TI e só mulheres em pedagogia. O discurso do Paraninfo foi totalmente feminista. Olha, porque nós temos que ter igualdade. Cara, era só ele olhar para trás e olhar para ver mulheres fazendo pedagogia, homens fazendo TI. Alguém proibiu, se os professores dessa universidade são esquerdistas, porque eram, o Paraninfo era o reitor, se todo mundo é esquerdista na sua universidade, se todo mundo defende a igualdade de gênero, por que continua tendo tantas pedagogas e tão poucas no TI? Porque talvez seja um problema de base, né? Você educar as mulheres e estimulá-las a coisas diferentes. Talvez isso venha da criação, venha de casa. Quando você fala, por exemplo, você usou numa declaração sua, no bloco anterior, que se referindo à política, ao mundo dos homens, que as regras são deles. Concordo, é o mundo dos homens que as regras são deles e ao qual as mulheres têm dificuldade de entrar.
Quando você fala das universidades, 60% das egressas são mulheres. E por que ainda assim, nas mesmas profissões e nos mesmos cargos, porque não é só em profissão diferente, nas mesmas profissões e nos mesmos cargos, há milhões de estudos comprovando, da FGV, de estudos mundiais, que ainda assim as mulheres têm salários menores do que os homens e ocupam... Isso. Exatamente. Não, é porque quando a senhora faz a distinção, a senhora diz, porque a mulher é geriatra ou pediatra e o homem é, sei lá, cirurgião geral e que naturalmente ganha mais. Não, nas mesmas situações, ofertas salariais, muitas vezes... Esse dado Constantino, eu estou falando, você não precisa... esse é um caso clássico de interrupting. Eu estou falando, fazendo uma pergunta, porque ele está me atravessando. Mas eu também estou tentando numa situação complicada, que ele está por bem Skype na acabado. Flórida, fica difícil de participar da conversa. Tudo bem, não, é porque eu não interrompo a pergunta de ninguém, eu não interrompo a pergunta de ninguém. Talvez não seja machismo, talvez seja educação. Mas com certeza é uma questão que ali te aflige, você pode tentar entender melhor. Mas de educação eu tenho certeza que é. Se não é machismo, é falta de educação. Que mulher ganha menos para a mesma produtividade. A gente já falou sobre esse dado. É que acontece, Amanda, que nós já falamos sobre isso. As pesquisas não comprovam. As pesquisas comprovam diferenças gerais. Você está falando sobre casos específicos. As pesquisas não comprovam isso. Thomas Sowell é um economista americano, negro, inclusive, anticotas, para você ver como o mundo é variado. E ele já fez pesquisas assim vastíssimas sobre isso. Mulheres em idade fértil sem filhos, comparando com a mesma instrução, a mesma formação, com homens em idade fértil sem filhos, esses dois, quando você compara esse nicho, você vê que as mulheres ganham mais. Você sabia desse dado? Quando você compara mulheres entre 18 e 35 anos que não tiveram filhos, com homens entre 18 e 35 anos que não tiveram filhos, as mulheres ganham mais. Você sabia desse dado? E depois da evolução, depois dos 40 anos, por exemplo, quem ocupa os postos de comando e a variação a diferença salarial não aumenta? É uma dúvida. Mas a variação salarial, porque depois dos 30 em diante, as mulheres começam a ter um bagulhinho chamado relógio biológico. Filhos. Eu quero ter filho, quero ter filho. Quando as mulheres têm filhos, elas fazem uma escolha. Você é obrigada a ter filho? Já, graças aos contraceptivos, não. Eu não sou obrigada, mas quando você faz uma escolha e nasce aquele serzinho de dentro de você, você olha para sua carreira, você olha para aquele bebê, de dentro da mulher surge magicamente, sei lá se foi Deus, a natureza, o que foi, dentro dela surge uma graduação de prioridades e ela olha para o bebê e ela pensa, este bebê eu daria minha vida por ele, já esta carreira não daria minha vida por ela. A mulher faz as suas preferências. Por que o salário da mulher cai? O Thomas Sowell explica isso. Por que o salário da mãe cai em relação... Porque ele fez uma pesquisa com solteiras. Porque a mãe não entra nesse parâmetro. Porque a mãe tem que se ausentar do trabalho, a mãe tem que cuidar do filho, ela pega mais licença saúde, ela pega mais dispensa para ir na festinha, reunião da escola, ela declina a promoção. Você sabe que entre todas as pessoas profissionais que declinam promoções, as mulheres são a vasta maioria. Chegar alguém para você dizer o seguinte, Amanda, você vai ganhar o triplo do seu salário, mas você vai trabalhar de segunda a segunda e você tem que estar de prontidão. E você tem um filho em casa. Sabe o que a mulher diz? Eu não quero. As mulheres trabalham tanto quanto os homens. Não, a mulher que trabalha exatamente o mesmo que o homem, com a mesma formação e a mesma experiência, estatisticamente recebe o mesmo salário ou mais do que ele. Se não está recebendo o mesmo salário, é por uma variação econômica. Vamos lá, porque a gente tem cinco minutos. Vamos trazer um pouquinho só para a política, deputada. Quem são as suas referências hoje na política, não só no Brasil, mas olhando para o exterior também? E a senhora imagina que um dia nós poderemos ter de novo uma mulher presidindo o Brasil? Claro, obviamente, eu espero que se for uma mulher, seja uma mulher, assim, um pouco melhor, né, uma mulher conservadora, mas as minhas referências, eu respondo aqui parafraseando a Ayn Rand, eu não me referencio na pessoa baseado na cor ou no sexo dela, então eu não tenho mulheres como referência ou homens, eu tenho pessoas, e neste caso eu acho a Bia Kicis excepcional, foi uma das primeiras pessoas que me estendeu a mão quando eu era uma professora simples no interior, procurando ajuda por causa de doutrinação marxista, então, para mim, ela é uma mulher doce, de um coração generoso e talentosíssima, e está lá na presidência da CCJ sem que haja uma cota. É preciso que tantos presidentes sejam mulheres, então ela merece esse cargo. Também me referencio muito na Cris Tonieto, deputada federal do Rio de Janeiro, ela é excepcional, maravilhosa, teve um bebê na mesma época que eu, continua trabalhando. No programa semanal. Fantástica ela. Eu não costumo usar muitos políticos como referência, eu gosto mais de filósofos, professores, como por exemplo Jordan Peterson, acho ele fantástico. Tem até feministas que eu admiro muito, como por exemplo a Camille Paglia, que é transgênero, que eu acho até que é a favor de pornografia e casamento gay, coisas que eu sou completamente contra, mas eu acho ela uma mulher intelectualmente
mais honesta do que outras. Então eu me baseio nessas pessoas, mesmo que contraditórias, para ver como elas reagem, como elas se comportam diante do contraditório. E acho sim que nós temos condição de ter uma mulher... No exterior a senhora também tem referências? Eu mencionei... Pois é, eu não gosto dos políticos porque eu acho que a realidade local... Por exemplo, vou dizer que Trump foi um bom político, seria um bom presidente do Brasil, não tenho nem como falar isso, porque é outra realidade. Mas, por exemplo, a Sarah Palin é uma mulher política que teve 8 filhos, se não me falha a memória, e continuou numa carreira política. Margaret Thatcher foi uma gigante quando não existia nenhum tipo de cota, inclusive o Thomas Sowell prova isso. Existiam mais mulheres no mercado de trabalho em cargos de chefia antes das cotas do que depois, ele é claro sobre isso. E a Margaret Thatcher era mãe, né, teve gêmeos, e mesmo assim foi uma grande líder do partido. E em momento nenhum ela usou a sua posição de mulher, né? Inclusive a frase dela, o feminismo é puro veneno, embora ela fosse abortista, o que eu discordo, mas acho que ela teve uma postura de estadista muito relevante. Constantino. Pois é, deputada, fica claro por que as feministas te odeiam, né? Você traz argumentos e fatos e elas só têm lacração e rótulos. O Jordan Peterson que você menciona, ele resgatou a masculinidade, né? Que hoje em dia vem sendo tratada como tóxica pelas feministas. E ele mesmo, no consultório dele de psicanalista e psicólogo, na verdade, ele diz que tem muita mulher que chega aos 30, 40 anos deprimida porque escolheu a carreira e está bem sucedida, rica, advogada em Nova York, ganhando milhões e algum vazio. E o feminismo conseguiu isso, né? Conseguiu a proeza de fazer homem que se diz mulher bater em mulher e ficar por isso mesmo. Então, que grande avanço. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre um tema muito caro a mim. Essa questão de estupro está me preocupando muito, porque hoje em dia o movimento feminista vende a ideia de que mulher não mente. E nós temos visto alguns casos aí de denúncia caluniosa, sem evidência. O Brett Kavanaugh quase não foi para a Suprema Corte nos Estados Unidos por conta disso. Né? É como se os pilares do Ocidente, prova inocente até que prova o contrário, devido ao processo legal, tudo isso fosse jogado para baixo do tapete porque a mulher disse, é verdade. Pessoas esquecem que tem pais, irmãos, maridos, filhos, né? O que você pensa sobre isso? Realmente... Eu tenho 1 minuto só. Peço desculpa. O movimento feminista tanto faz isso que realmente eles defenderam um projeto de lei aí onde a palavra da mulher basta. A gente tem um caso icônico em Santa Catarina, que é o caso da suposta falsa acusação da Mari Ferrer contra o André Aranha, né? As provas foram contundentes, juízas mulheres, Ministério Público, peritas mulheres dizendo que aquele caso não foi bem daquela forma, e mesmo assim a opinião midiática contrária, você vai ler os jornais e tal. Então, realmente, a falsa acusação, ela deveria ser punida, não tem sido. Isso prejudica as verdadeiras vítimas de violência. Hoje você vai falar que você foi assediado, você fica com vergonha. Será que vão me confundir com uma pessoa que mente sobre isso? Nájila, no caso do Neymar, por exemplo, um absurdo. O próprio Marco Feliciano, no caso Patrícia Leles. Então, assim, essas atitudes feministas de incentivar que a mulher seja sempre portadora da verdade é um pensamento revolucionário inerente ao movimento, e eu acho que só prejudica as reais vítimas de estupro, né? A gente faz um rápido intervalo agora e volta daqui a pouquinho para o encerramento do programa. Estamos de volta para a parte final do programa. Hoje conversamos com a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campanholo. Deputada, recebemos vários líderes políticos locais com relevância nacional como a senhora, e a gente sempre pergunta. Nicolas Ferreira já anunciou que vai sair, vereador de BH, vai sair para deputado federal. Carmelo Neto, que é vereador em Fortaleza, que vai sair para deputado estadual no Ceará. E a senhora segue na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC? Pois é, o pessoal cobra muito que eu me lance candidata federal, mas eu tenho um compromisso com os nossos federais. Eu sou muito leal aos compromissos que eu assumo, então nós temos os nossos federais, o nosso time conservador, e eu me comprometi com eles que eu vou trabalhar por eles. Então eu vou continuar deputada estadual, vou tentar a reeleição, até porque em Santa Catarina eu não vislumbro uma outra mulher que pudesse substituir, né? Não que não existam grandes mulheres, mas não com a mesma abordagem, com o mesmo interesse, e há muito trabalho a ser feito em nível estadual. As pessoas têm muita ambição de ocupar altos cargos, mas olha só, todos me dizem que eu tenho condição de chegar à Câmara Federal, e eu tenho mesmo. Mas uma das coisas que me faz pesar e ficar em Santa Catarina é o fato do meu marido ser policial militar no estado, ter uma filha pequena, então eu estou me negando a esta promoção, e também por causa da importância do trabalho local lá, que eu acho que não pode ser abandonado. Deputada, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, foi uma honra estar aqui com vocês. Consta, Amanda, Silvio, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou.